Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno e no vídeo de hoje vamos estar falando um pouquinho sobre o algoritmo de busca em largura dentro de árvores binárias. Vamos estar falando aí sobre BFS. Esse vídeo é uma continuação da série que eu estou fazendo sobre temas relacionados a árvores binárias. Caso vocês não tenham visto, recomendo verem ou no meu perfil no LinkedIn ou no meu canal no YouTube, beleza? Bora lá. Bom, pessoal, explicando aqui um pouquinho o conceito de Breadth First Search. Diferente do Depth First Search, que seria o DFS, nosso objetivo aqui é encontrar um determinado elemento dentro da árvore binária, só que se baseando na linha atual, ou melhor dizendo, né, na posição atual em relação à altura. Como assim? Bom, imaginem que isso aqui é um nível, beleza? Então a gente tem o nível 1, nós temos o nível 2, 3 e 4. Se eu perguntar para vocês quais nodos pertencem ao nível 2, vocês vão me falar que o 2 e o 3 pertencem ao nível 2. E está correto. Da mesma forma que o 4 e o 5 pertencem ao nível 3, o 6 ao nível 4 e o 1 ao nível 1, né? Toda essa explicação, ela tá certa. É basicamente nisso que o nosso algoritmo vai se basear. Nós vamos olhar individualmente para cada nível da nossa árvore e entender como que a gente pode encontrar determinado elemento. Para a gente fazer esse teste, vamos pegar arbitrariamente um valor. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o 5. O 5, nesse caso, vai ser o nosso alvo. Como que a gente pode fazer, pessoal? Olhando em questão de nível. Nós podemos olhar, se fôssemos falar para um ser humano, né? Nós olhamos o nível 1, não tem nada aqui. Olhamos o nível 2, não tem nada aqui. Olhamos o nível 3, opa, o 5 está contido dentro do nível 3. Então, é se baseando nessa lógica que nós vamos conseguir encontrar o 5, fechou? Mas e se a gente estivesse falando de código? Como que a gente vai codar isso daí? E agora que entra o conceito do algoritmo em si. Para você entender bem por como que a gente vai codar isso daí, você precisa ter um leve conhecimento em queues, que são basicamente filas, beleza? Vamos imaginar aqui uma fila, certo? A nossa fila ela não vai ter necessariamente uma ordem, sendo uma LIFO ou uma FIFO, mas é interessante você pelo menos entender o conceito, tá? Não importa, para o nosso exemplo aqui, não importa muito se é LIFO ou FIFO, last in, first out, ou first in, first out, não importa. Vamos lá, pessoal, se baseando no código aqui, como que vai funcionar? Eu vou pegar o nível 1 e eu vou adicionar aqui na minha Kiwi, certo? Aqui é a minha Kiwi, ok? Reparem que no código eu tenho essa linha aqui. Então, eu vou pegar o nível 1 e vou colocar aqui. Qual que é a lógica? Sempre que nós identificarmos que temos um nível abaixo, nós processamos o nível abaixo. Como assim? Reparem que aqui eu coloquei o 1. Então, esse 1, ele representa o nodo 1. Então, eu vou até desenhar assim para ficar mais nítido, né? O 1 representa o nodo 1. Beleza. Mas o nodo 1 teve dois filhos, o 2 e o 3. O que que eu faço? Bom, eu processo os dois filhos que um teve. A única coisa que a gente tem que fazer aqui é que, como é um algoritmo de procura, nós estamos procurando, é interessante nós realizarmos essa validação daqui. O que estamos procurando está contido na queue nesse exato momento? Se for, nós já encontramos, né? A gente não precisa mais procurar. Não é nosso caso, então vamos prosseguir. Fechou? Então, basicamente, eu vou apagar o 1 e eu vou colocar os filhos aqui dentro da minha queue. Então, eu vou colocar o 2 e vou colocar o 3. Bom, aqui eu vou considerar last in, first out, porque eu defini dessa forma, tá? Para deixar condizente com o código aqui, ó, que eu estou pegando o último elemento nessa minha linha que eu apontei. Então, o 3 é o valor que eu estou procurando? Não. Bom, beleza. O 3 teve filhos? Não. 3 também não teve filhos. Então, fechou. Não vou entrar em nenhum desses dois ifs daqui, ok? Eu não vou entrar nem na left nem na right, porque o meu 3 não teve nem left nem right. Então, beleza. Agora, eu só tenho aqui o meu nodo 2. Vamos lá. 2 é quem eu procuro? Não. Então, eu vou basicamente processar os dois filhos de 2, que nesse caso é o 4 e o 5. O 5 é quem eu procuro? E opa, sim, reparem como aqui eu tenho um kiwi.pop. O pop, ele pega o último elemento da minha lista e retira ele.
A partir do momento que eu tiro o meu nodo 5, é como se eu colocasse o meu 5 em evidência. É como se eu pegasse parte desse 5 e tentasse entender um pouco melhor ele. Esse caso do 5, só de eu olhar a linha imediatamente abaixo, né, essa daqui, eu já entendo que o meu valor é quem eu procuro. Então, fechou. Eu já posso retornar true, não tem mais o que fazer. Mas reparem nesse caso como foi o processo de todo o algoritmo. A gente pega baseado no nível atual. Reparem que eu primeiro processei o 1, depois processei o 2, nível 1, né? Aqui, o nível 2 aqui, e o nível 3 era o que eu estaria processando. A gente faz isso de forma perpétua, até a gente conseguir chegar a alguma conclusão, belezinha? Basicamente, o algoritmo é esse, é bem mais simples de explicar do que o de DFS, porque não envolve recursividade, porém, ele ainda é uma coisa que precisa ser praticada, porque pode ser que a primeiro contato você se perca um pouco, fechou? Caso tenham ficado com alguma dúvida, peço por gentileza que coloquem nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês em relação a esse tema, belezinha? Desejo um ótimo dia a todos.